Boa noite a todos aqui presentes, né? Aos encarnados, aos desencarnados também que estão aqui presentes, aos nossos amigos internautas. Nós vamos dar mais um início ao nosso trabalho desta noite. Primeiro eu vou dar uns avisos da parte social, das nossas reuniões, que são todos os dias, menos na sexta-feira. Então, de segunda, terças e quintas, nesse horário, às 8h15, né? Com o plantão de atendimento, também iniciando um pouquinho antes da palestra. Nas terças-feiras são mais direcionados aos dependentes químicos, né? E nas quartas-feiras, o nosso trabalho são à tarde, às 2h, e também com plantão de atendimento, com início mais ou menos 1h30 da tarde. No sábado, nós temos também as palestras e a entrega de 15 em 15 dias, a entrega de cestas básicas para o pessoal carente, as pessoas que são cadastradas, as famílias cadastradas aqui na casa, né? E quem quisesse colaborar com algum mantimento da cesta básica, seria bem aceito. E de 15 em 15 dias também, no sábado, o pessoal sai a umas 6h mais ou menos, para fazer uma distribuição de lanches para as pessoas que se encontram aí embaixo do viaduto, aí mais ou menos pela Cruzeiro do Sul. E também quem quiser participar, vai ser bem de bom agrado. E aos domingos também nós temos esse trabalho de doutrina, junto com a evangelização também infantil, que é às 10h. Enquanto os pais ficam nessa sala, as crianças vão para outra sala receber a evangelização infantil. Bom, agora nós vamos entrar mais na parte a que nós nos propusemos a vir aqui, que é ouvir uma palestra, ouvir palavras que nos vão só nos fortalecer. Então é muito importante esse momento, que nós nos desliguemos do mundo de lá de fora, da correria do dia a dia. Vamos fechando os nossos olhos físicos e sentindo a calma penetrando em nossos corações, sentindo o envolvimento do plano espiritual que já foi preparado para nos receber de braços abertos. Nós vamos agradecendo ao Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade de podermos chegar aqui, de enfrentar todas as dificuldades da semana, toda a correria do dia a dia, agradecer as nossas conquistas, agradecer até os nossos desafios, porque é através deles que nós crescemos e através desses desafios, com a confiança no Pai, nós poderemos superá-los. Portanto, é muito importante, nesse momento que nós estamos aqui, sejamos receptivos a todas essas emanações que vêm do alto, a todos esses conhecimentos que nos forem passados através do nosso orador. E mais uma vez, agradecemos a Deus Todo-Poderoso, principalmente, pelo reencarne, por mais essa vivência nossa, por mais esse nosso encontro também de paz e de amor desta noite. Que assim seja, em nome de Jesus. A nossa palestra hoje vai ser feita pelo Gerson, que é Preserva-te a Ti Próprio, do livro Pão Nosso. O Gerson fará a palestra e depois, uns 10 minutos, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre o tema, está em aberto. Bom, muito obrigada. Boa noite, amigos, aqui presentes e os internautas. Como disse a nossa irmã, a nossa conversa de hoje trata como Salva-te a ti mesmo. É a lição número 50 do livro Pão Nosso. E começa essa
essa lição, psicografada pelo Chico através de Emmanuel, trazendo um trecho do Evangelho de Jesus, de João, a respeito daquela irmã que já a ponto de ser apedrejada, porque foi pega em adultério, e que foi colocado Jesus em questão a respeito da sua opinião a respeito daquela criatura que passava por aquela dificuldade, né? Já prevendo talvez ali a morte através do apedrejamento, e é perguntado a Jesus o que ele faria naquela situação, né? Trazendo aqui uma linguagem bastante atual aqui para nós. Jesus, bom de coração, que traz novas leis, que respeita as leis do passado, o que deveria ser feito nessa situação dessa nossa irmã que foi pega em falta? E diz as nossas leis que ela deve ser apedrejada. O que devemos fazer com ela? E Jesus, evidentemente, dentro da sua bondade e da sua sabedoria, né, sem o menor constrangimento e nervosismo, porque tinha certeza daquilo que estava falando, exemplo para nós, respondeu: aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E o pessoal todo envergonhado, porque todos ali, como todos nós, têm algum determinado de falta, né? Até porque nós somos imperfeitos, senão não estaríamos aqui, nesse planeta escola, foram se retirando gradativamente daquele cenário, daquele contexto, até que a irmã, essa criatura, ficou ali ao lado de Jesus. E se postou à frente de Jesus, esperando alguma orientação, alguma coisa que ele pudesse falar para ela, para que ela seguisse o seu caminho. E foi exatamente isso que ele falou para ela, para que ela seguisse o seu caminho. Com detalhe: vá e não peque mais. Vá e não cometa mais esta falta. E saiu a nossa irmã daquele contexto, certamente aliviada, né, por ter se livrado daquela situação constrangedora, difícil, quase que situação final a sua encarnação aqui, porque poderia ter desencarnado naquele ensejo, e ela seguiu o seu caminho. E qual foi o caminho que ela resolveu seguir? Acompanhando depois a vida dessa criatura. Ela não se limitou a fazer somente aquela orientação que Jesus deu através da sua palavra. Mas ela entendeu o que Jesus quis dizer através do conteúdo daquela ação. Vá e não peque mais. Como muitas vezes nós fazemos na nossa vida. Isso eu não vou mais fazer. Determinado ato negativo que a gente vinha fazendo até então, por uma questão de modificação, de reforma íntima, não vamos mais fazer. E daí? E o resto? E o resto para essa criatura, ela começou a se dedicar a outros trabalhos. Ela começou a se dedicar a outro tipo de atividade. Começou a preencher a sua vida através da caridade, a cuidar de leprosos, fazendo curativos, prestando assistência. Entendeu a mensagem de Jesus e se colocou em batalha. Ela poderia, talvez, naquela situação, ter pensado: poxa, Jesus, materializado aqui, nos tirou dessa situação, no caso dela, me tirou dessa situação, e disse para que eu não peque mais. E agora eu preciso tratar da minha vida. Para tratar da minha vida, eu preciso de novas vestimentas, porque levava uma vida diferente de adultério até então. Mas não tenho recurso material para conseguir. Preciso pedir. Eu preciso arrumar meios de buscar o sustento. Mas não tenho profissão. Preciso pedir um auxílio, um caminho. Mas não tenho mais onde morar. Porque
vivia certamente em locais que agora não poderá viver mais dentro dessa sua nova vida. Preciso ter onde morar. Tenho que pedir. E quando falamos pedir, não é pedir a roupa, não é pedir o alimento, não é pedir a casa. É fazer o que nós fazemos, todos nós. Pedir através da prece. Mestre amigo, Pai Criador, Espíritos companheiros, anjo da guarda, santo qualquer, que nós tenhamos fé, nos dê o recurso necessário para essa nossa necessidade. Porque sem eles temos dificuldade, ou quase ser impossível, continuar a nossa caminhada. E continuamos a pedir. E nos esquecemos de perceber as coisas que estão à nossa volta, que necessitam do recurso, sim, mas juntamente com aquela proteção, com aquele auxílio que começa a receber, como se fosse um fermento dentro do seu próprio ser, começa a crescer, começa a mudar de atitude, começa a agir diferenciadamente. O Chico falava muitas vezes, a melhor terapia espiritual é o trabalho. Evidentemente existem casos que é impossível, mas é o trabalho. E quantas vezes nós, e é claro que aqui nós estamos generalizando, envoltos com os nossos pensamentos, as nossas preocupações, as nossas perturbações, as nossas atribulações, que são normais da nossa vida de encarnado, são normais do lugar onde nós vivemos, de uma cidade como essa em que nós estamos inseridos, nos colocamos no envolto tão forte que nos impossibilita a agir. E na medida que ele vai nos impossibilitando a agir através da nossa própria mente, porque nós vamos nos amarrando, vai fazendo com que nós vamos ficando cabisbaixos, vai fazendo com que nós vamos ficando mais tristes, vai fazendo com que nós ficamos menos ativos, e vai fazendo com que nós pedimos mais para suprir essas necessidades que nós estamos criando. E muitas vezes nós vamos nos deitando, vamos nos entregando àquela situação e podemos angariar processos obsessivos muito complexos para nos livrar. E quando vamos para o tratamento espiritual, se assim chamados forem os nossos obsessores e indagados, o que faz com esse irmão? O que faz com essa irmã? Qual o objetivo de estar ali prendendo esse irmão nessa situação, impossibilitando que ele caminhe, que ele siga as suas coisas? E o que não é incomum, mas nós somos chamados. Ele nos atrai, ela nos atrai, através dos seus pensamentos, através da sua atitude tristonha, através da sua falta de vontade, do seu impulso em caminhar, apesar das dificuldades. E na medida em que nós somos atraídos, porque compartilhamos do mesmo ensinamento, das mesmas concepções, das mesmas crenças, nos sentimos confortáveis ao lado da criatura e assim nos permanecemos nesse convívio e que leva muitas vezes quase que vegetativo com ela ou com ele. Porém, o contrário é verdadeiro. Na medida em que nós vamos angariando, na medida em que nós vamos conseguindo os nossos recursos, se conseguirmos ainda estar atentos para começar a manipular aquelas energias que são colocadas através de nós,
Recebi o passe, o que eu vou fazer com esse passe? Recebi o pequeno recurso financeiro, o que vou fazer com ele? Recebi o sorriso, como vamos trabalhar? Recebi a saúde do corpo físico, se é que eu ainda não a tenho, como é que estamos manipulando? Recebi o pai, a mãe, a família, a casa, o emprego? E como eu estou retribuindo para todas as outras coisas esses recursos que eu já tenho? E que muitas vezes são faltantes às outras criaturas. E quem de nós poderá dizer que não tem nenhum recurso, que é privado de tudo, mesmo que seja do ombro ou da palavra amiga? Nenhum de nós. Ninguém consegue fazer com que ninguém, não tenhamos bons pensamentos e conseguimos atrair coisas boas. Isso não quer dizer a retirada das necessidades do nosso progresso de imediato. Mas sim, pode, deve, traz fortalecimento para que nós sigamos o nosso caminho, de acordo com a nossa crença. E a natureza, e até mesmo as coisas materiais do nosso dia a dia, do nosso convívio, do nosso cotidiano, nos trazem provas a todo instante a respeito disso. Já quando pequeninos, ou fizemos, ou ensinamos os nossos netos, filhos, sobrinhos a fazerem, colocávamos 1 grão de feijão com algodãozinho molhado dentro de um copo, dentro de uma xícara, de uma caneca, não importa. E ficávamos a observar como que ele se comportava. Passado algum tempo, ele se transformava, fazia o seu trabalho, através do recurso que nós estávamos proporcionando a ele. E na medida que ele começava, ou ela começava, se assim for uma semente, a fazer a sua modificação através dos recursos que nós estávamos colocando ali, e dentro de si próprio, a essência de aproveitar os recursos, nós vamos alimentando cada vez mais. E se nós não trocarmos a água, aquela água ali parada vai putrificar e vai prejudicar o crescimento dali da nossa sementinha de feijão, ou do nosso grão de feijão. Mas à medida em que o trabalho é compartilhado, e é exatamente como Jesus faz conosco, porque nós estamos correspondendo às suas expectativas, está nos dando recurso, e nós estamos nos transformando, somos sim merecedores de mais recursos, merecedores de mais água, merecedores de uma água melhor, merecedores de nutrientes essenciais ao nosso crescimento, para que possamos mostrar as folhas, a vargem e depois multiplicarmos as sementes. Mas sem o nosso trabalho, isso é impossível. E é exatamente isso que a lição nos chama a atenção. É assim que nós nos salvamos. É dando o valor daquilo que nós já temos e daquilo que nós estamos recebendo e transformar essas energias em modificações interiores, com os recursos que já existem dentro de nós. Porque os nutrientes, como o feijão, e nós como seres humanos temos, já estão plantados com a nossa semente, ou a nossa árvore mãe, ou a planta mãe, que se não é o nosso próprio Criador, pois é Ele que nos chama de filhos, e foi Jesus que nos chamou de irmãos, filhos do mesmo Pai. Então nós temos as mesmas essências, os mesmos princípios, as mesmas energias e os mesmos nutrientes. Basta agora fazermos as nossas modificações. E isso foi prometido por eles, que nós seremos deuses, alguns mais cedo e outros mais tarde. Mas devemos colocar isso em prática. E outros exemplos que nós temos no nosso dia a dia. Alguns de nós são colecionadores de coisas, de selo, de chaveiros.
Carros. Vamos pegar o exemplo do carro. Daqui a pouco nós vamos passar ali perto do Sambódromo. Eu não lembro agora se é de terça-feira ou de quinta que eu passo ali. Tem um pessoal lá que coleciona carro. Gosta muito de carro. Então tem carros ali fantásticos. Carros mais velhos do que nós. Você tem uma ideia da idade. Novinho. Carros mais velhos que nós. Totalmente intactos. Mas o que faz o dono? Ele sabe que aquilo é uma máquina. E apesar de todo o cuidado que ele tem em preservar, em limpar, em cuidar, em lubrificar e fazer tudo o que ela precisa receber, chega um instante que ela tem que andar. Nem que for uma ligadinha no motor uma vez por semana. Tem que funcionar. Porque se não funcionar, enferruja, o pneu murcha, as mangueiras furam, o carburador corrói. Não é isso, Lourenço? Né? E tantas outras coisas que acontecem. E depois não pega mais. Aí tem que empurrar. E dá o primeiro empurrão lá, a turma, para ajudar. Funcionou, todo mundo tira a mão. Agora tem que andar sozinho. Tem que andar sozinho. Porque foi para isso que foi concebida aquela máquina. É para isso que é concebido o rio. Para transportar, hidratar e levar os nutrientes onde for necessário. Se nós chegamos lá, fechamos o rio, ele não vive mais. Entra em colapso. E tantas outras coisas. As nossas ferramentas, as nossas roupas, a nossa casa. Tudo precisa de manutenção. Tudo precisa de recurso. Mas o trabalho intrínseco de cada um tem que ser realizado. Senão nós entramos em colapso. É como se nós fôssemos talvez um caminhão e vamos ali no determinada casa espírita e recebemos um pouquinho e colocamos lá na caçamba, ou na carroceria, como quer. Aí vamos lá numa outra casa qualquer, recebemos mais um pouquinho e colocamos dentro da caçamba. E vamos lá e vamos colocando em cima da caçamba, e vamos colocando, e esquecemos que nós estamos nos enchendo de energia. Chega uma hora que entra em colapso. Não anda. Porque dá excesso de peso. É muito recurso. Nós não conseguimos transportar. E aí, a gente precisa começar a fazer com que aquilo produza alguma coisa. Seja lá o que for. Se for tijolos, tem que virar residência. Se for areia, tem que virar massa de cimento. Se for frutas, tem que virar alimento. Seja o que for, tem que ser transformado. E tudo deve ser transformado, e para tudo existe um jeito de mostrar as benfeitorias que temos cada um de nós. Por esses dias, assim, bastante bem recente, nós recebemos um e-mail de uma pessoa bastante amiga, e talvez alguns dos colegas já conheçam, em particular os internautas, né, até porque são internautas, a respeito de um cachorrinho que nasceu perto do Natal de 2002. É mais ou menos assim a história. E quando ele nasceu dentro de uma ninhada de cachorros, ele faltava uma pata dianteira e a outra tinha um defeito que não tinha jeito. Precisou ser amputada. Ou precisava ser amputada. A cadelinha mãe já o abandonou, porque era muito diferente dos seus irmãozinhos. A dona dos cachorros não sabia o que fazer com aquilo. Já estava pensando em descartá-lo. Né? E uma senhora que, talvez amiga, estava passando ali, chamada Judy, que ainda existe, pode pesquisar na internet, resolveu ficar com o cachorrinho. Amputaram a outra patinha dele, que não tinha jeito, ele ficou só com as duas patas traseiras. E ela começou a fazer o trabalho com esse cachorro. Primeiro alimentou,
e depois começou a colocá-lo inicialmente numa prancha de surf. Às vezes, hoje em dia, a gente liga a televisão lá e vê cachorro surfando tudo, mas imagina cachorro surfando com 2 patas só as traseiras. E foi treinando o cachorrinho para que ele aprendesse a mexer com a sua musculatura das patinhas de trás. E ele conseguiu corresponder àquele recurso ali que estava sendo colocado a ele. E ela começou a perceber que depois, passado isso, ele já começava a querer se postar nas 2 patas, mas não sabia andar, e ele começou a pular com as 2 patas. E era curioso que os outros cachorros achavam estranho aquilo, começou a brincar com ele, e isso acabava impulsionando ele a fazer cada vez mais isso. Aí ela teve uma ideia. Colocou ele na neve. Imagina esse cachorro, né, com uma mente humana. Nasci com 2, melhor, nascemos com 3 ao invés de 4. Uma com defeito, cortaram. Me fez pular. E agora está me jogando na neve. Mas ele, na neve não dá para pular mais. E ele começou a ter que fazer um movimento, né, individual a cada uma daquelas pernas. E ele não podia se deitar porque senão afundava na neve, teve que ficar ereto. E conseguiu. E aprendeu a andar. Quase como um ser humano, ou como um primata. Ela deu o nome dele de Fight, ou melhor, Fate, que é fé, em inglês. E assim ele é chamado. Já existe livro desse cachorrinho, né? Um livro que chama Um Pouco de Fé, ou um pouco do Fate lá. E esse cachorro hoje ele dá demonstrações quase que no mundo todo. Essa senhora, que é a Judy, que ainda é dona dele, resolveu abandonar o seu trabalho e faz um trabalho voluntário para ficar dando volta no mundo com esse cachorro. Para mostrar, né, que o esforço mútuo, né, a retribuição das coisas, né, o cachorro recebendo o recurso e fazendo a sua parte, o cachorrinho, e ele leva hoje, ele anda em hospitais, pessoas carentes, para demonstrar esse exemplo que a Judy resolveu fazer lá com o nosso colega Fé. Ela resolveu colocar o nome dele de Fé. E ela disse que agora ela leva fé, ou fé, para as pessoas fazerem orações e acreditarem em si. Isso é um exemplo, né, bastante recente e verdadeiro. Tem até livro, então quem tiver curiosidade pode entrar, porque a gente acabou recebendo por acaso isso, tem fotos lá, demonstrações, uma série de coisas, de como é possível, desde que nós sejamos merecedores, desde que nós consigamos colocar uma parte do nosso esforço, transformarmos os nossos recursos, os recursos que nós estamos recebendo, em progresso, em coisas diferentes. E nós, muitas vezes, faz parte, quando falamos nós estamos generalizando. Nos desanimamos com tão pouco. Ah, não vou nem passear porque o carro está sujo, porque está chovendo. Passear, trabalhar então nem se fala. E quantas vezes nós nos entregamos às coisas? A criatura, a nossa irmã que Jesus colocou, vai e segue seu caminho, podia falar, a vida acabou, me livrei dessa, agora eu vou ficar no meu quartinho sem fazer mal para ninguém. Afinal de contas, eu já fui salva. Mas não. A lição é enfática. Temos que progredir, temos que colocar em prática. Tem um exemplo que nós já colocamos aqui outras vezes, eu acredito até recentemente, acho que vale a pena. Para quem for para o Rio de Janeiro, tiver a oportunidade de pegar o Rio de Janeiro e pegar ali a ponte Rio-Niterói, já chegando em Rio-Niterói, isso nos chama um pouco a atenção, tem vários navios atracados. Muitos da Marinha, muitos da Petrobras e outros navios que estão lá, vários deles. Muitos deles nós olhamos assim e falamos, meu Deus do céu, como é que isso chegou nesse estado?
né? Tão danoso, feio, ferrujado, bastante danificado. E ali é um cais. E o pessoal ali constrói e reforma navios. E, para quem puder observar e tiver uma determinada frequência, é capaz. Um navio não se modifica assim 2, 3 dias, não, uma semana, como um carro. Verifica que ele vai tomando outra aparência. E o pessoal vai fazendo lá, dando os recursos, pintando, tirando ferrugem, melhorando o casco, aquele negócio todo. Até que um dia ele fica pronto, bonito. E o que ele vai ter que fazer de novo? Voltar para as águas. Voltar para as águas, calmas e as tormentas. Porque foi para isso que ele foi concebido. Para navegar. Para navegar. Ele não pode agora, bom, agora acabou, vou ficar aqui quietinho, ficar bonito, dar um jeitinho, plástica, botox, lift, e agora ficar quieto. Falávamos agora há pouco aqui, né? Dos aposentados. Muitos trabalham mais do que aqueles que estão na ativa. E é isso. Enquanto tivermos energia, e cada um dentro daquilo que pode, evidentemente, porque as nossas energias são diferentes, né? Até por questão do corpo físico, temos a oportunidade, que é diferente de obrigação, temos a oportunidade de fazer bem às criaturas, através dos nossos exemplos, através do pessoal perceber que quando nós vamos lá 2, 3 vezes por semana, ou por mês, não importa, na Casa do Caminho, Santana, nós estamos nos modificando. Algo de diferente está acontecendo com nós. E quando nós conseguimos mostrar essa mensagem para aqueles que nos observam sob o ponto de vista de encarnados e também desencarnados, o pessoal começa a falar, tem alguma coisa de diferente com esse moço ou com essa moça. Vamos lá ver o que é. O negócio não deve ser ruim, deve ser bom, porque estamos percebendo mudanças. E a curiosidade, muitas vezes, é uma oportunidade de nós alcançarmos caminhos, despertando a curiosidade daqueles que estão à nossa volta e o reconhecimento, mais fáceis do que a necessidade. E na medida que nós conseguirmos mostrar a nossa modificação, primeiro, estamos tratando de nós mesmos, porque a modificação é nossa, não é dos outros. E segundo, que nós estamos exemplificando que aquilo que nós estamos perseguindo e estamos falando para as pessoas que é bom, porque está escrito, porque nós vimos e porque a gente tomou passe, porque fizemos tantas outras coisas importantes, realmente é, porque nós estamos nos tornando pessoas diferentes, melhores. E é isso que o nosso Pai espera da gente. Cada um de nós temos a nossa caminhada. Cada um de nós temos a nossa jornada. Cada um de nós temos os desígnios que foram colocados por nosso Pai, as expectativas, e é a elas que nós devemos responder. Porque a concepção da vida, que muitas vezes reclamamos e achamos que ela é meio que injusta para conosco, foi dada por Ele. E devemos ter essa atenção de sermos fiéis portadores desse presente de estar aqui encarnado, dessa experiência, e retribuirmos como um filho ao Pai o recurso que Ele nos oferece nesse instante. Muita paz. Mas para todo trabalho precisa aptidão da pessoa, né? Agora, a pessoa quando não tem aptidão para executar aquele trabalho, fracassa, né? Isso se vê comumente por aí, né? Comumente. Precisa então adquirir essa aptidão, né?
Ou não, já a coisa, falando melhor, ser uma coisa nata, né? O indivíduo já nasce para ser isso. Né? É isso mesmo. Eu acho que ninguém aqui na sala consegue lembrar de alguém que não tenha uma aptidão. Pode ser um péssimo motorista de táxi e trabalha como motorista de táxi, mas sabe contar historinha para o seu neto. Pode ser uma péssima enfermeira e trabalha na enfermagem, mas sabe fazer um bolo e levar no centro espírita. Pode ser um bom ouvinte, apesar de fazer más palestras no seu local de trabalho. Porque nesses locais ele está aprendendo. Mas o que ele tem de bom, ele consegue dividir. Na nossa família, mesmo aqueles que nós não tenhamos toda a afinidade que gostaríamos, nós olhamos para a pessoa e temos muitas vezes algum tipo de antagonismo que é energético. Mas a gente olha e fala assim, tem algo de bom. Sempre tem algo de bom. E é exatamente essas aptidões aí que o senhor Américo está colocando. A gente pode ter dificuldade numa aptidão que a gente força para fazer. Posso ler. O pai quis seguir o caminho de ser médicos. É uma profissão que nós não estamos contentes com ela. Mas sei ser um bom ouvinte, um bom consultor, sei fazer um doce, sei conversar, sei animar o meu amigo em dificuldade, até o outro médico que é melhor do que eu, mas ele precisa da minha palavra, porque nesse aspecto eu tenho mais a oferecer do que ele. Todos nós temos. Hoje eu li uma notícia no jornal, né, a respeito disso, né? No Rio de Janeiro, a prefeitura abriu um concurso para lixeiro, né? E se candidataram 45 de concurso superior. Exatamente. O senhor citou um exemplo que o senhor foi muito feliz e que há pouco tempo atrás a gente comentava com um amigo isso. Alguns de nós, e que possamos, sob o ponto de vista talvez social, ou de trabalho, estarmos numa posição um pouco mais privilegiada, né, do que os coletores de lixo, mas dificilmente temos o preparo físico que eles têm. Porque correr 4, 5 km de manhã não é fácil. Imagina correr a noite inteira com um saco de lixo nas costas. E a gente contava isso a nível de brincadeira e falava, hoje inclusive, em alguns estados, eu não sei dizer se o Rio de Janeiro, tem teste de aptidão física para poder ser coletor de lixo. Porque tem que realizar aquele trabalho e rápido ainda. Olha só que beleza. Então não precisa pagar personal trainer. É isso que eu ia dizer. Eles são todos magros, fortes, né? Preparo físico esmerado, porque são obrigados, né? E tem saúde, higiene mental que eles fazem, porque muitos cantam, cada um tem uma aptidão, como falou o senhor Américo, cada um tem. Não sei se há pouco tempo no Globo Repórter apareceu um que cantava, era tenor, e trabalhando naquele trabalho, e feliz da vida. Né? E Jesus, quando selecionou os seus servidores, ele não pegou nenhum especialista, ele pegou aqueles que estavam mais humildes, porque ele conhecia a alma de cada um deles. Né? A própria Madalena, ele sabia, estava em fim de prova. A prova dela ia terminar ali, ela era um espírito já sublimado, vamos dizer assim, Jesus conhecia. Então são todas criaturas que vinham no palco com ele da vida para servir de exemplo. Então ele selecionou, não foi por acaso não que apareceram no caminho de Jesus, porque se nós já estamos vendo qualquer coisinha, imagina ele que tinha bilhões de anos. Então ele conhecia muito mais do que nós, né? Então a gente sabe que a vida é bela, como diz o italiano lá do filme. É realmente, no meio de toda aquela desgraça, veja que filme espetacular, aquele que me veio a lembrança agora, né? Ele mostrando para o filho dele o lado bom da vida. E ele está prestes a ser executado, né? Filme lindo aquilo lá. Então é bem a criatura humana. Todos nós estamos no caminho mesmo da perfeição. A toque de caixa, mas vamos chegar lá. É isso mesmo, é isso mesmo. Mais alguém? Exatamente, exatamente, exatamente.
Eu estou com saudade. Deus te abençoe e te ilumine. Obrigado. No momento que você falou do rio, né? Eu imaginei o rio da vida. E o rio da vida, você falou que o rio tem que desembocar no mar, né? Não pode parar, na verdade, não é isso? Tem que andar. Aí eu me arremeti àquela lição, né? Que nós nascemos ignorantes, né? E nós vamos chegar à angelitude, né? E as barreiras que a vida nos proporciona nos vem para nos fortalecer mais, porque aí o rio, quando parar, ele ficou mais cauduloso, mais forte, mais, né? E aí, com certeza, ele vai romper as barreiras para chegar ao mar da vida, né? E aí eu senti assim de falar que o mar, na verdade, é o plano espiritual superior, né? Que a gente chega lá, todos vão chegar, cada um na sua hora, no seu momento. E é isso assim que eu senti para falar. Uma boa analogia, né? Tá certo. Então, mas assim, sem querer avançar no horário, o Lourenço, você citou um ponto interessante. Você vê como a natureza dá esse exemplo para nós. Né? O Tietê, lá em Salesópolis, não é isso? Salesópolis, ele nasce lá bonitão, água limpa, tem peixinho lá, aquele negócio todo. Aí ele vem aqui, vai poluindo, não sei o que, e quando chega lá em Barra Bonita, está lá limpo de novo. O homem não fez nada, o homem só sujou. Mas quando parou de prejudicá-lo, ele seguiu seu caminho. Agora imagine se o Rio Tietê fala, bom, aqui eu não vou andar mais, já estou perdido mesmo, e pronto. Não é? Não tem dúvida. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá bom. Obrigado. Bom, agora chegou o momento que nós vamos agradecendo por essa palestra, por esse esclarecimento que nos fortalece. Nada mais justo do que nós fazermos as nossas vibrações, lembrando daquelas pessoas mais necessitadas, por aquelas que não puderam comparecer hoje aqui, por todas as criaturas que se encontram enfermas, num leito de dor, enfermas não só do corpo, mas também do espírito. Vamos vibrando pelas crianças abandonadas nos orfanatos, vibrando pelos asilos, enfim, vibrando por todas aquelas pessoas mais necessitadas que por um motivo ou outro encontram-se abandonadas, sem uma mão amiga, mas que elas sintam a presença do Pai, que elas sintam o abraço forte dos amigos da espiritualidade, envolvendo-as em todas as suas necessidades. Vamos vibrando pelo nosso país, por todos os cantos do nosso planeta, onde ainda existem as lutas, as batalhas, os sofrimentos em comum. Vamos vibrando por nossos lares, por todos os nossos familiares que vieram em condições de nossos pais, nossas mães, filhos, enfim, aqueles a quem nós estamos ligados pelo elo familiar. E vamos vibrando por nós mesmos. Que o Pai Todo-Poderoso nos ilumine sempre. Que o Pai Todo-Poderoso nos fortaleça. Senhor Deus Todo-Poderoso, dai-nos força para aceitar com serenidade tudo que não pode ser mudado.
Dai-nos coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. E dai-nos sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E assim, Deus Todo-Poderoso, humildemente, nós vamos nos despedindo, agradecendo ao plano espiritual, a essa pleiade de amigos, a Deus Todo-Poderoso, a Maria Santíssima, nossa Mãe, e a Jesus Cristo, nosso irmão maior, por essa oportunidade, dessas bênçãos que nós recebemos hoje. E que possamos voltar para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, muito mais fortalecidos, levando tudo isso que nós viemos receber aqui. Muita paz, muito amor, muito discernimento, muita aceitação, saúde para o nosso corpo físico e principalmente para o nosso espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Agora nós vamos passar para os nossos passes, né, a sala de passes, e era bom que a gente continuasse nessa vibração. Obrigada. Boa noite.